Olá, pessoal! Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nos livros do Velho Testamento e começaremos com um dos livros mais importantes e conhecidos, Gênesis. Este livro contém a história da criação do mundo, do homem e da mulher, além das grandes histórias dos antepassados de Israel, como Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Ele é considerado o livro fundador da Bíblia e possui uma grande importância. O contexto histórico do livro de Gênesis é o período bíblico, e foi escrito originalmente em hebraico, provavelmente entre o século XV e XII a.C. A autoria é atribuída a Moisés, que é considerado o autor tradicional do Pentateuco. No entanto, a questão da autoria é complexa e há teorias que sugerem que o livro foi compilado a partir de diferentes fontes e escrito por diferentes autores. A finalidade original do livro de Gênesis era fornecer uma história do mundo e dos antepassados de Israel, bem como uma explicação da origem da humanidade e do relacionamento entre Deus e o homem. Ele também serve como um fundamento para as crenças e práticas religiosas de Israel. O livro de Gênesis é escrito com um estilo literário conhecido como história sagrada ou história teológica, que combina elementos de história e ficção para transmitir uma mensagem religiosa ou moral. Ele também contém elementos de poesia e prosa. O contexto cultural do livro de Gênesis é o contexto cultural do antigo Israel, que inclui as crenças, valores e práticas da sociedade da época. Ele reflete a compreensão da sociedade do mundo e de sua relação com Deus, bem como as tradições e costumes da época. Neste resumo dos capítulos, vamos abordar cada um dos capítulos de Gênesis, destacando seus principais acontecimentos e personagens, bem como as lições que podemos aprender a partir dessas histórias. Capítulo 1 e 2 narra a criação do mundo e dos seres vivos, bem como a criação do ser humano à imagem de Deus. Eles são importantes porque estabelecem as crenças bíblicas sobre a origem da vida e a natureza da humanidade. O capítulo 3 narra a queda do ser humano, o pecado original e a expulsão do Jardim do Éden. Ele é importante porque estabelece as crenças bíblicas sobre o pecado e suas consequências, bem como a relação entre o ser humano e Deus. O capítulo 4 a 5 aborda a história de Caim e Abel e a genealogia dos primeiros homens. Capítulo 6 a 9 aborda a história de Noé e o dilúvio. Capítulo 10 a 11, a história da Torre de Babel e a genealogia dos povos. Capítulo 12 narra a chamada de Abraão e a promessa de Deus de que sua descendência seria uma grande nação. Ele é importante porque estabelece as crenças bíblicas sobre a escolha de Deus e a aliança com o povo de Israel. Capítulo 12 a 25 aborda a história de Abraão, Isaque e Jacó e suas famílias. Capítulo 26 a 36 aborda a história de Jacó e José e a história da família de Jacó no Egito. Capítulo 37 a 50 narra a história de José e seus irmãos, mostrando a relação entre eles e como José foi levado ao Egito, ficando lá como governador. Ele é importante porque mostra a providência de Deus e como ele usou as circunstâncias difíceis para o bem de seu povo. Capítulo 50 narra a reconciliação entre José e seus irmãos, e como ele perdoou-os pelo mal que eles lhe fizeram. É importante porque mostra a importância do perdão e reconciliação entre as pessoas. Espero que tenham gostado desta breve introdução ao livro de Gênesis e que tenham aprendido algo novo. Continuem acompanhando nosso canal para mais conteúdo sobre os livros do Velho Testamento e outros temas relevantes para nossa vida e fé. Até a próxima!